O licenciamento ambiental, amalgamado, né, no Brasil, né, com a avaliação de impacto ambiental, a gente vai falar um pouco sobre isso também, provavelmente são os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente mais desenvolvidos, né? O licenciamento ambiental já tem mais de 40 anos, né, em que ele começou a ser praticado no Brasil, e hoje ele é praticado no nível federal, estadual e em um número crescente de municípios Brasil afora. Né? E ele é, assim, a gente pode dizer que ele é o para-choque do desenvolvimento, né? Ele é aquele guardião que tenta fazer com que empreendimentos e atividades potencialmente impactantes ao meio ambiente elas tenham um crivo de adequação, de sustentabilidade antes de serem executadas na vida real, no meio ambiente. No ano passado, ele recebeu uma nova injeção de urgência no Congresso Nacional, com um novo relator, o deputado Kim Kataguiri, e que, num primeiro momento, inclusive, conduziu uma série de audiências públicas na Câmara, um certo debate público se formou e deu até a sensação de que o projeto estava sendo aprimorado, né, que estava sendo permeável às contribuições das partes interessadas nesse processo. Então, houve sucessivas versões do projeto e a terceira versão parecia que estava indo num caminho bom, e aí quando o relator publica a quarta versão, que é, se não me engano, de agosto passado, a gente notou uma série de retrocessos em relação ao que já tinha sido acordado e avançado no processo, então o processo de negociação, de construção a muitas mãos, paralisou há mais ou menos um ano atrás. Em primeiro lugar, uma lei geral de licenciamento ambiental, ela deve garantir um mínimo de padronização para o licenciamento em âmbito nacional. Então, a ideia é garantir mais direitos às populações impactadas, a proteção do meio ambiente, né, e, ao mesmo tempo, segurança jurídica aos empreendedores. O que está colocado hoje na discussão, infelizmente, é a possibilidade de que cada estado e cada município tenha a sua normativa própria de licenciamento ambiental, sem respeito a padrões federais. Mesmo que o relator não esteja mais debatendo o assunto com a gente, acho que é sempre enriquecedor para a sociedade saber o que está rolando. Não existe um texto hoje, isso dá mais aflição para a gente. Recentemente chamaram a gente para negociação, nós apresentamos quais eram os nossos limites, até onde dava para a gente ir, e aí eles resolveram insistir justamente nos pontos que a gente não aceitava avançar, e aí, desde então, nós não temos tido mais diálogo. Mas a gente tem pontos não consensuais que são extremamente complicados, né? Então, por exemplo, existe uma inovação agora que o pessoal está achando o máximo, que é a tal da licença por adesão e compromisso. A licença por adesão e compromisso não é licença, é cadastro ambiental. Eu entro no sistema, me cadastro e eu emito um documento chamado LAC, licença por adesão e compromisso. Ela é autodeclaratória. Isso faz muito sentido para baixo impacto, né? Para atividades pequenas, urbanas, atividades de baixo impacto e baixo risco, mas não para licenciar atividades potencialmente poluidoras, médio impacto, alto impacto, né? E eles querem insistir muito nessa história da LAC para médio impacto. Isso não dá, né? Querem mexer com a questão das áreas diretamente afetadas, direta ou indiretamente afetadas, querem mexer com a questão de como é que vai se fazer a consulta a povos tradicionais, querem colocar que todas as outras licenças acessórias, né, autorizações, licenças, o nome que queira dar, enfim, como, por exemplo, a outorga, tudo seja depois, a posterior, né? Então, primeiro emite a licença, depois vai atrás da outorga. Só que aí o órgão ambiental vai emitir uma licença para uma atividade num rio que não tem água. Como é que pode um negócio desse? O que chama mais atenção, né, e estava presente aí na fala de todas as pessoas da mesa, é a tal da LAC, a licença por adesão e compromisso. A gente já tem essa licença, essa modalidade desde 2011 na Bahia, e hoje ela é feita para postos de gasolina e outros combustíveis, para estações de rádio base, de telefonia celular e para transporte de resíduos perigosos. Ela entra na legislação com uma necessidade de fazer caminhar, né, uma série de um número assim, muito grande de processos que o órgão ambiental não estava dando conta. Só que o que a gente tem notado depois de quase 10 anos, né, dessa nova modalidade, que eu me recuso a chamar de licença, na verdade,
porque eu não enxergo nela nenhum dos componentes que eu entendo que são fundamentais no processo de licenciamento ambiental. Então, ela não tem avaliação técnica, ela não tem nenhum instrumento de controle social, e ela também contraria o princípio da precaução, porque, na verdade, o que acontece é o empreendedor que está interessado em fazer um projeto dentro daquelas tipologias que são autorizadas por LAC, ele simplesmente envia digitalmente, né, porque hoje na Bahia o licenciamento ambiental ele é todo digital, então ele envia digitalmente todos os documentos, alguns estudos, enfim. Isso é processado por funcionários que são de setor de informática, de atendimento, que não tem conhecimento técnico, né? Eles validam, na verdade, o que eles fazem é uma checklist, eles validam que cada documento que é obrigatório apresentar foi apresentado, sem análise de conteúdo, e não tem nenhuma etapa de avaliação ambiental, e essa licença é impressa pelo próprio empreendedor, né, um certificado ali com condicionantes automáticas. O que está motivando esse PL não é a proteção do meio ambiente. A grande motivação, são duas grandes motivações: segurança jurídica e eficiência administrativa. São essas as principais motivações. O espírito do projeto de lei do licenciamento ambiental é um de fazer com que a gente tenha menos licenciamento, principalmente os licenciamentos de grande porte, e fazer com que a gente tenha menos estudos, menos volume de documento. E isso a gente calibra isso nas etapas de triagem e escopo. E o projeto ele foi feito para isso, né? Semana passada, nós tivemos uma live de 2 dias da Abidem, que são os advogados ambientais, e muitos deles que prestam serviço ou trabalham no licenciamento ambiental. Foi muito interessante, porque no primeiro dia da live, eles estavam falando, nós precisamos de uma lei, precisamos de segurança jurídica, passou da hora. E no final, no último dia, na última hora da live, os advogados começaram a falar dos diversos pontos que serão judicializados. Né? Então, a gente está vivendo essa situação que, ao mesmo tempo que a gente tem essa demanda de eficiência administrativa, a gente tem claramente dispositivos no texto que são indefensáveis do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico. De tudo que se discutiu hoje, né, ficam algumas coisas assim bastante marcadas e que a gente vai ter que perseguir daqui para frente, né? É essa coisa que o deputado Rodrigo Agostinho colocou, a questão da importância assim, dos órgãos intervenientes. Sabe? Que não adianta você ter um licenciamento mais lindo, mais bem feito, com todos os condicionantes, etc. e tal, se o órgão, né, digamos assim, que o IBAMA tenha todo o recurso humano, todo o equipamento que precisa, se os órgãos intervenientes também não tiverem essa capacidade de dar respostas que a gente precisa e que a sociedade merece. Então, não se trata somente aqui de discutir reestruturação da área ambiental, mas também de discutir a importância de uma FUNAI, de uma Fundação Palmares, do IFAM, do ICMBio. Então, isso é uma coisa assim, para a gente que tem que marcar. Eu, como uma pessoa que sempre trabalhei 12 anos, né, na socioeconomia do licenciamento, assim, eu percebo que é fundamental. E essa questão, esse é um ponto assim, extremamente importante, né, que tem que ser combatido nessa nova proposta que está em curso. A outra questão é a questão de como também se colocou. Essa disputa vai acontecer no Congresso, vai continuar acontecendo, e a gente não pode, mesmo que com todo o pessimismo que a gente possa ter com relação aos encaminhamentos, que isso possa... A gente não pode deixar de estar participando dessa disputa de narrativas, não é? E aí, assim, com esperança, né, quem sabe, de que alguns deputados, algumas bancadas que hoje estão absolutamente contrárias à área ambiental, que eles se juntem a nós, se não for pelos motivos corretos, né, pelos motivos certos,
pelo menos que eles percebam que o licenciamento, né, ele é bem feito, ele é extremamente importante, inclusive para o que eles querem, sabe? Para que os empreendimentos corram de acordo com com a rapidez que eles desejam, porque, na verdade, um licenciamento mal feito também ele dá muito prejuízo para o empreendedor e para o próprio governo.